Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vieira Neto, diretamente de Lubbock, no Texas. No episódio de hoje, iremos entrevistar o professor Vinícius Machado. O Vinícius é atualmente professor assistente aqui na Texas Tech University, no Texas, e o seu foco de pesquisa está relacionado com o período de transição, sendo que o principal foco é doenças uterinas. Além disso, o Vinícius tem bastante experiência com o estudo do microbioma. O Vinícius é goiano, ele se formou em medicina veterinária na Universidade Federal do Goiás, e depois ele se mudou para Ítaca, que fica no estado de Nova York, aqui nos Estados Unidos, onde ele começou a trabalhar com o professor Rodrigo Bicalho na Universidade de Cornell. Também lá em Cornell, ele fez sua residência com ênfase em animais de grande porte. Olá Vinícius, bem-vindo ao podcast do Legítimo Ruminante. Eu agradeço a sua colaboração com a nossa iniciativa e eu fico muito feliz que finalmente a gente conseguiu achar um horário e gravar esse episódio, que tem um tempo que a gente tem comentado sobre ele e até hoje não saiu o papel. Eu estou bem animado de estar aqui hoje com você e eu tenho certeza que o pessoal do Brasil vai tirar proveito da nossa conversa de hoje sobre metrite. Obrigado, Aquiles. Agora que você mudou para cá, né, pro Texas, ficou mais difícil de fugir de você. Bom demais. Então aqui no podcast do Legítimo Ruminante, nós já fizemos um episódio relacionado com doenças uterinas. Caso você queira saber mais sobre a definição, a epidemiologia da metrite e também da endometrite clínica, você pode acessar o nosso episódio número 6 e 7, que é onde a gente entrevistou o professor Cleves Galvão da Universidade da Flórida. Mas no episódio de hoje, iremos focar em um assunto um pouco diferente. Vamos falar sobre fatores que estão associados com a cura da metrite. Recentemente, um artigo cujo o principal autor foi o Vinícius, foi aceito no Journal of Dairy Science, que querendo ou não é um dos principais jornais de publicação científica da área de gado de leite. Então nesse artigo é abordado os fatores de riscos que estão associados com a cura da metrite, e não necessariamente os fatores de riscos para o desenvolvimento da doença. Então é muito interessante essa nova forma de abordagem do assunto, e eu queria perguntar para você, Vinícius, como que surgiu essa ideia, de onde que veio esse pensamento de analisar os fatores de riscos das vacas que estão efetivamente se curando da doença, que aí vocês começaram a desenvolver esse trabalho e felizmente aí surgiu uma nova publicação para a gente saber um pouco mais sobre o assunto. Então, Aquiles, eu acho que tudo começou mesmo ali durante o meu doutorado, quando eu tive o primeiro contato com um professor da Alemanha. O nome dele é Wolfgang Heuwieser. E, te falar a verdade, antes de eu assistir uma palestra dele, eu nunca questionei o tratamento para metrite, né? Especialmente com Ceptiofur. É algo que está sendo usado por décadas, né? Tem publicações mostrando que realmente aumenta a taxa de cura das vacas quando elas são tratadas. Então na minha cabeça não tinha nem o que muito questionar, mas engraçado que ele tem uma personalidade muito engraçada, né? E ele é meio que ele questiona tudo, basicamente. E isso era uma das coisas que ele estava fazendo, era questionando realmente qual que era a eficácia do Ceptiofur, porque apesar dos dados, né, que foram publicados mostrando que aumenta a taxa de cura das vacas que foram tratadas, também diminui a temperatura retal, né, mostrando que realmente o tratamento é eficaz, está combatendo a infecção uterina, mas assim mesmo ele mostrava que os dados eram incompletos, que não tinha nenhum dado descrevendo como que era, se as vacas que eram tratadas elas tinham uma produção de leite maior do que as vacas controles, né, as vacas que não eram tratadas, ou então se as vacas que eram tratadas tinham uma fertilidade melhor em relação às vacas não tratadas. Então ele, durante a apresentação dele, né, mostrou todos esses questionamentos
E acabou que ele ficou lá também por 1 ano, fazendo um sabático, e foi quando eu tive bastante contato com ele, né? A gente faz pesquisa na minha área comum e eu acabei conversando bastante com ele. E foi nessa que a gente começou a conversar também sobre a possibilidade de talvez ter uma terapia seletiva para metrite. Então, a terapia seletiva é algo comum, né, na medicina de gado de leite. Acho que o exemplo mais clássico seria mastite clínica, né, que quando se faz o diagnóstico de mastite clínica, geralmente, dependendo, né, do manejo da fazenda, mas os lugares onde eles fazem a terapia seletiva, na hora do diagnóstico se coleta uma amostra de leite e depois se faz a cultura, né, ou num laboratório diagnóstico ou talvez até na própria fazenda, né. E baseado ali no resultado da cultura, se sabe que aquele caso de mastite vai se curar sozinho, não precisa de tratamento, ou independente de ter o tratamento ou não, a chance de aquela vaca se curar é baixo, então mais ou menos está jogando dinheiro e antibiótico fora, né? Ou então é aquele caso vai ser ali que a vaca vai responder bem ao tratamento. Então, a gente olhando os dados, também percebendo que mais da metade das vacas que tem metrite, depois de 2 semanas, elas se curam sozinhas, né? Então tem um dado ou 55% ou 62%, então é uma proporção muito alta. Então a gente achou que tem uma margem ali de realmente a gente conseguir talvez selecionar essa população ou identificar essa população desses 50% das vacas que não precisa de receber o tratamento para se curar da metrite. E também lembrando que aproximadamente 25 a 20% das vacas que são tratadas com Ceftiofur, elas não conseguem se curar, mostrando ali que tem essa falha, né, de tratamento. Então, um jeito bom que eu gosto de colocar isso é que quando a gente trata uma vaca com metrite, a gente basicamente está tratando 5 vacas para mudar o resultado de uma. Isso em relação à cura, né? Não a outros parâmetros. Mas com isso a gente conseguiu pensar nessa possibilidade, né, de desenvolver uma terapia seletiva, mas para desenvolver essa terapia seletiva a gente tem que entender quais são os fatores associados com cura ou com falha de tratamento, né? Então, essa que foi mais ou menos onde a gente começou a pensar nisso. E esse é um conceito muito legal, né? Porque, querendo ou não, o Ceftiofur, ele é uma cefalosporina de 3ª geração, que inclusive é utilizado para tratamento de infecções em humanos. Ou seja, quanto mais a gente entender sobre se aquele animal realmente precisa ou identificar o animal que vai ter maior sucesso com o tratamento do antibiótico, isso vai ajudar não só a questão do uso de antibiótico com os animais, mas também evitar propagar aí resistência à cefalosporina. Assim, essa é um dos pontos, né, mais importantes talvez desse trabalho, é a possibilidade de diminuir o uso de antibiótico, independente se o produtor utiliza do Ceftiofur ou ampicilina ou oxitetraciclina. Em teoria, a gente conseguir identificar esse grupo de animais que se recupera sozinho, independente de ter uso de antibiótico ou não, vai diminuir o uso de antibiótico em todas essas outras classes. Mas eu acho que uma das coisas, né, que o pessoal mais se preocupa. Uma das coisas que o pessoal se preocupa hoje com pecuária é o uso de antibiótico, né? Então tem pessoal que faz pesquisa no gado de corte tentando diminuir o uso de antibiótico, e a gente está tentando fazer a nossa parte para desenvolver maneiras para diminuir o uso de antibiótico em gado de leite também. E lógico, a gente tenta colocar tudo na balança, tem a pressão da sociedade, né, que fica sempre querendo esse tipo de iniciativa dos produtores, mas a gente também pensa no lado do produtor que uma vez que se ele não precisa tratar uma vaca, ele também está economizando dinheiro, né? Então também eu acho que do ponto de vista do produtor seria algo bem benéfico. Com certeza, tem essa questão econômica, né, que pode ser muito importante. Então, Vinícius, agora que a gente já tem um pouco de embasamento de o porquê que surgiu, como que surgiu essa ideia, você poderia contar um pouco como que foi feito esse trabalho
Quantos animais vocês incluíram no estudo, como eles foram avaliados e quais foram os principais parâmetros que vocês estavam interessados em tentar determinar, encontrar uma ligação com o sucesso no tratamento da metrite. Então, esse trabalho, na verdade, toda a coleta de dados foi feita pelo grupo do Clips Galvão, né, lá na Flórida. Foi até uma oportunidade boa, quando eu estava escrevendo aqui a proposta, né, para fazer esse estudo aqui para o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos, conversando com o Fábio, que é um amigo meu, o Fábio Lima, que está lá em Davis agora, mas o Fábio chegou, não, vamos conversar com o Clips, eu acho que o Clips tem esses dados, e aí eu peguei os dados do Clips mais para criar uns dados preliminares para mandar a proposta, mas querendo ou não, o Clips fez um estudo muito grande, né, com muito animal, e eu acabei pensando, não, acho que isso realmente merece uma publicação. Então a gente pegou os dados do Clips, e o estudo do Clips foi um estudo randomizado que ele estava testando um outro tratamento, né, para metrite, que chama micropartículas de quitosana. Isso. Assim. E essa infusão, né, intrauterina de quitosana, que não é um antibiótico, mas tem ação antimicrobiana, ele estava testando esse tratamento para ver quão eficaz ele era, né, se era comparável ao Ceftiofur. E o trabalho acabou de ser publicado também no Journal of Dairy Science, então quem quiser ler ou ver o trabalho já está disponível. E dentro desse estudo ele teve aproximadamente 830 animais diagnosticados com metrite, né? E aí ele dividiu em 3 grupos. Um grupo com quitosana, o outro com Ceftiofur e o outro que não foi tratado. Então, desses animais, o grupo da quitosana e a quitosana, na verdade, foi péssimo para os animais, né? Diminuiu a produção de leite, isso até em comparação aos animais não tratados, mas diminuiu a produção de leite, diminuiu a fertilidade, aumentou o risco de descarte. Então, o grupo de quitosana não era interessante para esse trabalho, então a gente nem selecionou esses animais, e a gente incluiu animais, né, que tiveram metrite e foram tratados Ceftiofur ou controle, baseado se eles tinham uma amostra de sangue coletada na hora do diagnóstico, né, ou tratamento, dependendo de qual grupo a vaca caía. E a gente teve aproximadamente 150 animais por grupo, ou controle ou tratamento, que tinha amostra de sangue, e o motivo pelos quais a gente queria, né, uma amostra de sangue é porque tem esses biomarcadores, né, que já foi muito associado com metrite, com mastite ou com outras doenças, que a gente queria saber qual que seria a associação desses biomarcadores. Algum desses clássicos para balanço metabólico seria beta-hidroxibutirato e ácido graxo não esterificados, e também um de inflamação que é bem utilizado também, já foi até utilizado para tentar diagnosticar metrite em si, que é a aptoglobina, que é uma proteína de fase aguda. Então esses foram o motivo pelo qual a gente queria a amostra de sangue. E também a gente pegou, porque a gente tinha aproximadamente 150 vacas com metrite que não foram tratadas, 150 vacas com metrite que foram tratadas com Ceftiofur, a gente pegou um subgrupo aleatório de 150 vacas que não tiveram metrite, né, para fazer algumas comparações em relação à performance. Bom, excelente então, Vinícius. E o que foi observado? Vocês conseguiram de fato identificar alguns fatores que eles estão associados com uma maior taxa de cura de metrite? E eu acho que também seria interessante, como você estava explicando, teve 2 grupos de animais, né? Um grupo que recebeu o tratamento com antibiótico e outro que não recebeu o tratamento com antibiótico. Teve diferença nos fatores que você encontrou quando tinha a presença ou não da antibiótico terapia? Sim, então a cura aqui, para deixar bem claro, né, depois de 12 dias depois
diagnóstico, o pessoal foi lá, olhou, reexaminou as vacas e essa vaca não tinha sinais de metrite. Ela foi caracterizada como uma vaca que se curou, e se ela teve sinais de metrite, ela não curou, né? E igual você falou, a gente mais ou menos estratificou as nossas análises, né? A gente começou a fazer umas análises do que predizia cura dentro das vacas controles, para a gente tentar entender quais são os fatores associados com uma cura espontânea, e depois a gente estratificou as vacas também com as vacas tratadas. E aí a gente queria saber quais eram os fatores associados com curas dentro das vacas tratadas. Então, além dos fatores que eu já mencionei aqui, né, aptoglobina, beta-hidroxibutirato, ácidos graxos não esterificados, a gente também olhou retenção de placenta, laceração vulvovaginal, a gente olhou a condição corporal, se a vaca teve distocia, qual que era a paridade da vaca, se ela era primípara ou multípara, a temperatura retal, né, também, na hora do diagnóstico também foi algo que a gente utilizou. E dentro de todos esses fatores, ia pegando, antes de esterificar ou estratificar as análises, a hora que a gente pegou tudo, a aptoglobina foi o fator mais relevante para a cura. Depois foi os dias em lactação que a vaca foi diagnosticada, entre aproximadamente 2 dias em lactação até 20 dias em lactação. E só depois desses 2 fatores que tratamento já foi importante para a cura, né? E depois disso foi distocia. Então a aptoglobina e dias em lactação ao diagnóstico foram os 2 fatores que foram mais importantes até que o tratamento para predizer cura, né? Então isso eu achei bem interessante. Mas depois dessa parte, a gente resolveu dividir as análises, né, entre as vacas tratadas e as vacas controles. Então, dentre as vacas tratadas, as vacas que foram tratadas com septiofura, a gente teve 4 fatores associados com cura: aptoglobina, dias em lactação, depois ao diagnóstico, distocia e laceração vulvovaginal. Todos esses fatores foram associados com cura, né? E depois a gente teve, para as vacas controles, a gente teve a aptoglobina, que foi associado com cura, e dias em lactação. Então, a aptoglobina e dias em lactação, não querendo ser muito técnico aqui na análise de dados, mas elas são variáveis contínuas, né? A gente não tem muito, não é sim ou não, né? Então a gente resolveu fazer uma análise estatística para a gente definir ali o que é sim e o que é não, ou o que é alto ou o que é baixo, em relação à aptoglobina e dias em lactação. Então, para as vacas controles, a gente viu que a aptoglobina alta, que nesse caso seria 0,54 miligramas por ml, foi associado com menor risco de cura, ou menor chance de cura. E para dias em lactação, ao diagnóstico, as vacas que não foram tratadas e foram diagnosticadas com metrite depois dos 8 dias em lactação, elas tiveram um risco de cura alto. Então, basicamente, sim, aptoglobina alta associado com menor risco de cura. E dias em lactação depois dos 8 dias associado com maior risco de cura, né? Então, esses 2 fatores foram mais importantes para as vacas controles. Para as vacas tratadas, né? Vaca que teve aptoglobina maior que 0,78 miligramas por ml, elas tiveram um menor risco de cura, né? E as vacas que foram diagnosticadas com metrite antes dos 5 dias pós-parto tiveram menor risco de cura também. E aí depois a gente teve as vacas que tiveram distocia, surpreendentemente tiveram maior risco de cura, que é um pouco contraintuitivo.
E as vacas que tiveram laceração vulvovaginal, elas tiveram o menor risco de cura também. Isso dentre as vacas tratadas. Então, basicamente é assim. Se a gente fosse, com esses dados aqui, a gente fosse desenvolver um modelo ou um protocolo de tratamento seletivo para metrite, seria basicamente assim, usando dias em lactação, por exemplo, vai ser mais fácil da gente fazer o exemplo. Se a vaca teve metrite depois dos 8 dias em lactação, a gente sabe que o risco dela se curar sozinha é alto, então a gente não trata, né? As vacas que tiveram metrite entre 5 e 8 dias, essas vacas vão ser as que mais vão ser beneficiadas pelos tratamentos. E a vaca com menos 5 dias, mesmo tratada, o risco dela de cura é baixo. Então, não é que eu estou falando que isso seria a solução, né? Isso foi feito só em um rebanho, lá na Flórida. Agora a gente está repetindo o mesmo experimento em várias fazendas, mas seria mais ou menos essa a ideia. Então a gente precisa de muito tempo, isso aqui é dado preliminar ainda, vai precisar de muito e muito tempo ainda de pesquisa até a gente chegar realmente nessa terapia que a gente vai conseguir utilizar esse tipo de protocolo. Mas eu acho que é interessante que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que esse é um primeiro trabalho, como você comentou, foi feito em uma fazenda, numa situação. Tem vários outros trabalhos que vão aparecer que a gente vai aprendendo mais e chegar no final a uma conclusão, né? Mas muito legal que você conseguiu identificar alguns fatores, principalmente essa questão do dias, né? Quando que a vaca é diagnosticada com metrite, mas também a aptoglobina, porque querendo ou não, a aptoglobina ela está indicando que esse animal tem um processo inflamatório mais grave, né? Mais severo, ou seja, uma concentração mais alta, uma menor probabilidade de ela obter a cura, né? O que, infelizmente, a gente ainda não tem, né, uma forma fácil de analisar esses marcadores inflamatórios a nível comercial, né? Hoje, até em termos de pesquisa, não é tão fácil analisar a aptoglobina, mas eu acho que isso acaba abrindo a nossa cabeça para, quem sabe, no futuro desenvolver um método prático a campo que você consegue avaliar se aquele animal está tendo um processo inflamatório mais acentuado ou não, e aí quem sabe fazer a decisão se você usa uma antibiótico terapia ou não, né? Que eu acho que, assim, tô pensando um pouco a longo prazo. Não, lógico. Não, isso é algo também que a gente pensa, e querendo ou não, isso vai ser um grande desafio se realmente, né, a aptoglobina ou algum outro marcador que a gente estiver olhando no sangue, se provar um marcador bem eficaz, né, para identificar quais animais que se beneficiariam ou não do uso de antibiótico. Mas essa que é um negócio de pesquisa, né? Nunca acaba. Então, se a gente realmente descobrir que a aptoglobina ou algum outro marcador é realmente o melhor marcador para ser usado, aí chega a outra parte da pesquisa, que seria desenvolver igual você falou, né? Algum meio de diagnóstico que pode ser feito a campo, do lado da vaca, que o produtor ali achou a metrite, viu que tem metrite, coleta no sangue ali, idealmente seria uma gotinha de sangue, já coloca no marcador, 10, 15 segundos depois dá a concentração, e o produtor, baseado na concentração, já sabe se precisa ou não tratar a vaca. Que nem no caso de cetose a gente já tem isso, ou seja, exatamente. É possível, né? Assim, sim, questão de hipocalcemia também, que você trabalha bastante, você já sabe, já tem alguns que já pode ser feito, né, do lado da vaca. O problema no momento é caro demais. Exatamente, o financeiro. Mas é possível, né? Bom, então, Vinícius, eu acho que um dos fatores que é muito interessante quando a gente fala de metrite, e que a gente acabou não comentando ainda, é essa questão da temperatura corporal. Quando eu gravei o episódio com o Clips Galvão, ele comentou que, independente se o animal apresenta febre ou não, deve ser considerado como um caso de metrite, ele deve ser tratado. Ou seja, a febre não é um critério de diagnóstico. Vocês chegaram a avaliar se a temperatura corporal está associada com a cura de metrite, sim ou não, ou talvez se há alguma relação com algum desses fatores aqui avaliados? Então, eu concordo com o Clips, porque já tem estudo mostrando que, independente se a vaca tem ou não metrite,
ela vai ter uma perda, né, na produção de leite. Então, só desse ponto de vista, eu acho que já não deveria ser necessariamente utilizado como um parâmetro, né, para diagnosticar a vaca com metrite ou não. Isso hoje. Uma coisa também que eu queria deixar bem claro é que tudo isso que a gente está conversando, isso é futuro, isso é pesquisa, a gente está tentando desenvolver um protocolo para ser utilizado ali mais na frente. Hoje em dia, o que eu falaria para o produtor é: achou a vaca com metrite, trata. Porque apesar que eu não deixei isso claro no começo, né, do podcast, é que hoje em dia, até por esses dados que o Clibs acabou de publicar, já mostra que o tratamento com Septiofur aumenta a produção de leite das vacas com metrite, né, em relação às vacas não tratadas. Então já tem um aumento de leite ali nos primeiros 60 dias, melhora a fertilidade da vaca. Então a vaca vai, na média, as vacas tratadas vai emprenhar mais cedo. E esses são os dois maiores efeitos, né, do tratamento com Septiofur. Então, hoje em dia, independente se algum dia a gente conseguir achar alguma variável que pode ser utilizada para selecionar a vaca para tratamento, hoje em dia é tratar todas as vacas que acha. Concordo com o Clibs, independente da temperatura retal. No caso aqui, a gente colocou, né, essa variável temperatura retal nos nossos modelos, e talvez por ter uma relação ter uma relação estatística, né, alta com a aptoglobina. Quanto maior a aptoglobina, maior a temperatura retal da vaca. Essa variável acabou saindo do modelo, e eu até coloquei ela depois. Tem uma relação ali, mas acho que a aptoglobina conseguiu predizer com muito mais acurácia do que a temperatura retal, né? Então, eu acho que é sempre importante, a gente sempre olha, né, a temperatura retal para ter uma ideia de quão doente a vaca está, né? A gente faz isso com nós mesmos, né? A gente afere nossa temperatura. Mas essa que eu acho que a temperatura realmente não deve necessariamente indicar se o produtor tem ou não que tratar a vaca. Eu acho que a metrite é aquela descarga fétida, né, vindo do útero. Então é esse que deve ser o parâmetro utilizado para tratar a vaca. Então, Vinícius, até acho que você deu uma comentada ali quando você estava falando dos dados do Clibs, mas agora pensando no que realmente interessa lá, o produtor que está no campo. O que ele quer saber é se esses animais eles vão emprenhar antes, se vai ter uma maior produção de leite, ou seja, a importância econômica que isso tem, né? Vocês chegaram a avaliar se a concentração de aptoglobina e o dia em que o diagnóstico de metrite foi realizado influenciou o tempo até a prenhez? Você poderia contar um pouco sobre a gente quais são os impactos desses fatores lá na reprodução? Sim, então, o que eu também concordo, né, com você, o produtor não quer saber se a vaca curou, se não curou depois de 12 dias, quer saber se a vaca está respondendo ao tratamento em relação à produção de leite. Você falou, produção de leite, a fertilidade. Então, a gente olhou também esses parâmetros, e por isso que a gente utilizou aquelas 150 vacas controle, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia de qual seria a produção normal, né, entre aspas, de uma vaca ali. Então a gente, para as vacas que não foram tratadas e tiveram aptoglobina alta, elas tiveram uma perda reprodutiva significante em comparação aos controles, mas as que tiveram aptoglobina baixa, não tanto. E a mesma coisa com os dias em lactação. As vacas com dias em lactação depois dos 8 dias, né, elas tiveram uma produção de leite, principalmente, muito comparável às vacas controles. A fertilidade e descarte um pouco pior do que as controles, mais comparável às que tiveram diagnóstico de metrite antes dos 8 dias. Então, parece que a gente, por esses parâmetros que a gente utilizou nesse dado preliminar, a gente consegue, tanto dias em lactação como a aptoglobina, se a gente selecionar as vacas para serem tratadas baseado nesses parâmetros, a gente consegue ter uma produção de leite comparável
as vacas controles, ou as vacas sadias, né, que nunca tiveram metrite, mas a fertilidade é um pouco pior ainda que as vacas que não tiveram metrite, mas melhor do que as vacas que tiveram ou aptoglobina alta ou tiveram metrite antes dos 8 dias. Bom, excelente. Então, Vinícius, eu acho que para a gente meio que fechar aqui e tentar pensar quais são os caminhos que ainda precisam ser tomados. Na sua opinião, aonde que a gente precisa ainda trabalhar, o que a gente precisa desenvolver para tentar chegar a esse objetivo? A gente sabe que tem uma longa caminhada, que vai ser algo mais no futuro, mas o que você acredita que ainda precisa ser desenvolvido e entendido para a gente chegar a esse ponto onde a gente vai selecionar qual vaca recebe ou não o antibiótico e aquilo trará o retorno econômico para o produtor? Então a gente falou desses fatores, né, aptoglobina, dias de lactação, diagnóstico. Então a gente vê que tem vários fatores, não só um, né, que pode predizer. Então o nosso próximo passo agora é avaliar outros fatores. Então a gente deve ter um painel aí de mais 10, 15 fatores que a gente vai medir no sangue e a gente vai tentar ver quais são esses fatores que vão ser associados. E tem outros fatores também, como por exemplo o desvio, né, de produção de leite ali antes do diagnóstico. A vaca está aumentando a produção ou não está aumentando tanto assim. Então todos esses outros fatores vão ser avaliados também. No momento já está sendo avaliado pelo Clibes, pelo Fábio Lima e o aluno deles, o Eduardo, basicamente montando um modelo estatístico, um algoritmo que essa fórmula que vai ser complicada, que não necessariamente ninguém vai ter que fazer essa fórmula, né, na mão, vai ser tudo por um software que vai ser feito esse algoritmo. Então a hora que o produtor vê que a vaca está com metrite e ele entra o dado ali no celular, talvez, né, isso é só supondo que seria essa a realidade. Então ele coloca ali o dado da vaca e aí o próprio celular fala, trata ou não. Então eu acho que tem muitos outros fatores. Eu sei que o Ricardo Chedel, lá da Flórida, também vai utilizar monitores de ruminação também, como seria possivelmente outros fatores que poderiam ser úteis, né, para selecionar vacas que se beneficiariam do tratamento de metrite ou não. Então, tem vários outros fatores que ainda tem que ser avaliado para ver qual seria o valor desses fatores para o desenvolvimento dessa terapia seletiva. E também não só identificar os fatores, né? Acho que uma vez que identificou esses fatores, seria muito interessante também avaliar a replicabilidade disso, né? Em diferentes fazendas, diferentes realidades. E não só isso, né? E eu acho que depois que identificar, vamos supor que identificou os fatores, e agora você sabe, e aí você vai ter que testar, né? A terapia seletiva, né? Você vai ter que testar a terapia, então você vai ter que fazer um estudo que você trata todas as vacas, né? Se a gente chamaria de terapia cega, talvez, metrite tratou, contra um outro grupo que seria a terapia seletiva, que baseado no seu algoritmo, no seu fator que você está utilizando, você trataria a vaca. Aí você teria que comparar esses dois grupos e ver, porque, querendo ou não, né, no final das contas, como a gente falou, tem que fazer análise econômica, quanto custaria um teste, quanto a mais custaria de mão de obra para o produtor para ele implementar. Aqui, igual a gente falou, no final das contas, a gente tem que pensar em sustentabilidade de várias maneiras, né? Tem que pensar do aspecto econômico do produtor e também do aspecto tem que pensar no aspecto de bem-estar animal, né, da vaca. Sempre que a vaca apresentar que ela não está melhorando, está piorando, tem que tratar a vaca, isso não tem como discutir, mas também do ponto de vista de resistência antimicrobiana, né? Então, uma das coisas que a gente está fazendo agora é ver qual que é o impacto de tratar a vaca com metrite, com Septiofor, no desenvolvimento de resistência antimicrobiana, né? A gente está usando uma técnica que a gente chama de resistoma, né? A gente vai avaliar o resistoma das vacas tratadas e não tratadas para ver que tanto de genes associados com a resistência antimicrobiana está presente
na população de bactérias das fezes das vacas, né? Que seria onde as vacas meio que espalhariam as bactérias com resistência antimicrobiana. Então, porque querendo ou não, se vamos supor que esse tratamento não tenha o septiofluro, talvez aumenta a resistência antimicrobiana, mas por um curto espaço de tempo, talvez seria algo que a gente não precisaria preocupar tanto assim, né? Mas de novo, a gente não sabe nada disso ainda. Bom, excelente então, pessoal. Eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer novamente ao Vinícius por colaborar com a gente e gravar esse episódio. Muito obrigado, Vinícius. Foi um prazer conversar com você hoje. Eu acho que foi muito legal. E por mais que é um assunto que ainda não está sendo aplicado no campo hoje, no dia de hoje, né? Mas são sementinhas que a gente no futuro provavelmente vai estar implementando a nível de produtor também, né? Sim, muito obrigado, Aquiles. Obrigado por essa oportunidade de conversar com o pessoal lá do Brasil. Eu acho que eu não tenho tanta exposição, né, aos produtores do Brasil até hoje, mas bom demais ter essa oportunidade. Obrigado. Bom, pessoal, participe do programa, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, @legitimoruminante, ou também através do nosso e-mail, legitimoruminante@gmail.com, que a gente sempre pode selecionar algumas perguntas e incluir durante os nossos episódios. E também, se ficou alguma dúvida sobre o assunto que foi abordado hoje no episódio, mande pra gente, entre em contato. A gente pode também passar o contato do Vinícius Machado e aí esclarecer as suas dúvidas. Tenham uma boa semana e fiquem de olho nas novidades do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante o Iago Leão e a Ana Carolina Silva. Uma boa semana e até a próxima, pessoal!